Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um papo aqui no Sapiência. Eu sou a professora Fernanda Manhota, tenho sido anfitriã dessas conversas e hoje, vejam só, a gente teve aqui um upgrade, a gente mudou de estúdio, já que vocês estão gostando dessa série de vídeos, a gente decidiu então dar uma nova personalidade, uma nova identidade a esse nosso ciclo de conversas e para estrear o nosso novo espaço, nada mais, nada menos do que ele, o maioral, professor Guilherme Casarões, minha dupla de política internacional, junto também com o professor Davi aqui no Sapiência, uma lenda do mundo CACDista e que hoje, claro, vem aqui conversar um pouco sobre a nossa disciplina de PI, né, Política Internacional, uma das que mais tem peso no CACD, uma das que mais tem a ver com o ofício de diplomata e, claro, a mais legal de todas, quem concorda, respira, né? Essa é a regra. Então, Casão, seja bem-vindo. Vamos puxando a sardinha para nossa brasa. Eu poderia te apresentar, embora acho que você, de fato, é bastante conhecido pela comunidade, dispensa apresentações. Vou deixar você mesmo contar um pouco da tua história com o CACD, com o concurso, com a relação com o próprio Rio Branco. E, enfim, né, gostaria que você fizesse um rápido voo panorâmico sobre como é que você foi parar nesse lugar de professor de PI, para que o nosso público, alguns iniciantes chegando agora, possam saber um pouquinho mais sobre você e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa disciplina. Bom, Fê, é um prazer estar aqui contigo, tanto dividindo esse espaço novo, lindíssimo aqui, não sei se... Acho que quem está vendo dá para perceber a beleza do nosso estúdio e poder estar aqui discutindo temas de política internacional e falando, né, com o público mais geral do SAP é sempre um prazer enorme. Eu sou professor aqui do SAP desde 2013, ou seja, já são várias gerações aí de CACDistas que a gente contribuiu para formar. Sou professor do CACD desde 2010, então já se vão aí quase 15 anos também de acompanhamento de alunos e alunas na preparação para o concurso, que é um concurso de fato muito difícil, muito concorrido, muito prestigioso, mas ao mesmo tempo com uma demanda enorme também intelectual e de esforço, de foco. E é sempre um prazer poder trabalhar nesse tema que acaba sendo também o tema de pesquisa que eu venho conduzindo há muito tempo, que é a política externa brasileira. Claro que PI é um universo muito maior do que só a política externa, mas são temas muito conjugados ali. E o estudo para PI, e eu estou falando do meu estudo, a minha preparação para as aulas que eu venho dando há muitos anos, acaba me ajudando profissionalmente também como pesquisador, porque são dados, são informações, são perspectivas que a gente vai construindo também ao longo dessa trajetória. A minha relação com o concurso, por incrível que pareça, ela foi só no campo da docência. Tem muita gente que, em algum momento, vira professor de política internacional ou de outras disciplinas para o CACD, já sendo diplomata, ou pessoas que largaram a ambição de serem diplomatas, mas seguiram na área acadêmica. Eu não vou dizer que eu nunca quis ser diplomata, porque teve algum momento ali entre o primeiro e o segundo mini-ônus, que foi aquela... Quem viveu sabe, né? Não, ainda existe o mini-ONU, que é uma simulação da ONU promovida pela PUC de Minas Gerais, que foi onde eu me formei. Eu era aluno de ensino médio e eu sonhava com a perspectiva de virar um diplomata de carreira e de representar o meu país nas Nações Unidas. Esse era o grande charme da coisa. Mas eu muito rapidamente, uma vez que eu entrei para a faculdade, me descobri professor. Eu já tinha esse ladinho, é uma coisa que eu amo fazer, a minha vida hoje profissional gira em torno disso. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha todo esse entusiasmo com simulação das Nações Unidas, que me levou a cogitar ser diplomata, talvez entre o primeiro e o segundo semestres ali da faculdade. Mas depois eu larguei e já tomei uma decisão muito, muito certeira, desde a graduação, de seguir carreira acadêmica, que é o que eu efetivamente acabei fazendo. Então, eu gosto muito, né, dos temas que permeiam o edital de política internacional do CACD. Eu gosto muito de estudar a carreira diplomática como acadêmico, de entender como pensam os diplomatas, como é que os diplomatas produzem a sua política externa, como é que essa negociação se dá. Quer dizer, isso tudo me fascina do ponto de vista intelectual. E quando eu vi a possibilidade de juntar a possibilidade de oferecer um conteúdo de política internacional e, ao mesmo tempo, interagir com aqueles que iriam entrar para a carreira em algum momento, isso foi uma equação fascinante. E, desde então, é algo que me motiva muito, me anima muito, porque política internacional é uma disciplina
tanto para quem está estudando, mas para quem também está lecionando, muito desafiadora. E a gente gosta de desafio, a gente gosta de continuar estudando, estudar faz parte. E eu falo por você também, porque a gente, né, se parece muito nessa trajetória, então, no fim das contas, é unir o útil ao agradável, ao fascinante, e a soma disso tudo vira a nossa docência na política internacional. Excelente. Vou aproveitar isso que você acabou de dizer para justamente te perguntar sobre o que é a política internacional sob a ótica desse concurso, né? A gente já teve outras conversas aqui com outros professores de outras áreas e sempre o desafio é de uma área muito abrangente, muito, enfim, variada, encontrar exatamente ali o que interessa para efeitos práticos de aprovação no concurso. Em termos de IPI, nesse oceano de possibilidades, assim, como é que você descreveria o que de fato importa para quem quer se tornar diplomata? Bom, essa é uma conversa que eu tenho comigo mesmo e tenho com vocês, meus colegas e amigos professores aqui do SAP, mas assim, até colegas e amigos que dão aula de PI em outros cursinhos. A gente sempre tem essa discussão sobre o que realmente representa o edital de política internacional, porque todo mundo que já está familiarizado com o concurso e que já se deparou com o edital de política internacional é uma coisa gigantesca, né? São 19 pontos, muitos deles com subtópicos, acho que a soma de tudo dá 42 ou 43. Tem o clássico tópico 13, que aí o 13 vira 13.1, 2, 3. Então, assim, é um edital muito vasto que, historicamente, eu digo nos últimos 10 ou um pouco mais de anos, eu tenho dividido em 4 coisas. Eu acho que isso sintetiza de alguma forma o que o edital de fato exige do candidato e da candidata. Primeiro, e não vou dizer mais importante, até porque esse é um tema que tem sumido ou tem, sei lá, tem se apagado um pouquinho na primeira fase, principalmente, que é a teoria de relações internacionais. É um tópico grande, que é relações internacionais, conceitos, atores, processo e tudo mais, mas teoria de relações internacionais desde o ano de 2010, ou 9, acho que 10, se tornou uma cobrança recorrente, ano após ano, na primeira fase, e teoria de relações internacionais também ajuda muito a pensar a terceira ou segunda fase, né, nas dissertativas de política internacional. Então, esse é um conhecimento que eu acho que faltava ao concurso, talvez se pautasse por uma noção, por parte da banca, ao longo do tempo, de que não era um tipo de conhecimento muito acessível ao candidato a diplomata. Mas depois que se popularizaram os cursos de relações internacionais no Brasil, eu acho que, a título de nivelamento, a própria banca começou a perceber que era importante trazer temas como, né, teorias de RI, conceitos de RI, temas como globalização no sentido conceitual, soberania no sentido conceitual, e isso passou a virar, quer dizer, isso virou parte do dia a dia da prova desde há mais ou menos 15 anos. Então, esse é o primeiro tópico, que não só é o tópico número 1 do edital de política internacional, mas esse é um macro tema com o qual candidatos e candidatas vão ter que se acostumar. Um segundo, no qual há uma boa e importante convergência com história do Brasil, é o tópico de política externa brasileira, que é política externa brasileira, 2 pontos, de 1945 aos dias de hoje, que é a história da política externa, né? E tem um tópico específico em história do Brasil também sobre história da PEB. Então, esse é um tema também de vamos dizer, fundamental conhecimento por parte dos candidatos. Por ser oferecido em 2 disciplinas, eu acho que isso facilita um pouco a vida de quem está estudando. Mas é fundamental porque numa situação, que é o nosso caso, né, num quadro em que a política externa brasileira ela bebe muito do passado, ela é muito oriunda de tradições, de repertórios, de práticas reiteradas ao longo do tempo, entender a história e entender o presente. Então, a história da PEB ela é uma chave para a gente entender muito do que continua acontecendo na política externa brasileira, muito do que segue explicando o posicionamento do Brasil, seja no plano multilateral, no regional ou no bilateral. Então, essa história vamos dizer, uma parte também muito presente da prova, não só em questões específicas, porque volta e meia pintam JK, pintam política externa independente, um regime militar, mas também porque, de certa forma, certos elementos que a política externa brasileira desenvolveu ao longo da sua trajetória seguem presentes hoje. Então, conhecer a história da PEB é fundamental. Terceiro ponto, que seria atualidades da política externa brasileira.
como o Brasil se relaciona com o mundo, como o Brasil se relaciona com a ONU, como o Brasil se posiciona frente às dezenas de temas que há no edital de política internacional: narcotráfico, crime organizado transnacional, desenvolvimento e desenvolvimento sustentável, pobreza e ações de combate à fome, mar, espaço e Antártida, políticas de identidade, direitos humanos, negociações comerciais, quer dizer, tudo aquilo que abarca a agenda bilateral, a agenda regional de integração e a agenda multilateral no sentido amplo e que diz respeito ao Brasil, é de fundamental conhecimento por parte dos candidatos. Então, não tem como tirar o Brasil da equação, não tem como, né, não levar em conta aquilo que o Brasil faz, não tem como não seguir o site do Itamaraty, de ler as notas oficiais, de acompanhar as declarações e os discursos oficiais do ministro, né, do secretário-geral, do presidente. Então, esse tipo de coisa é o que mais se aproxima daquele que é o trabalho diplomático do dia a dia. E aí tem um quarto ponto, que é a atualidade no geral, né? E esse ponto é mais traiçoeiro. E aqui é onde o debate esquenta, inclusive quando eu estou conversando com colegas e amigos sobre isso, você nessa lista. Atualidade é muita coisa, né? Atualidade pode ser o conflito, sei lá, na Tailândia, a crise política na Tailândia, pode ser, né, uma crise, né, na Bolívia, pode ser a situação da Venezuela, pode ser o processo eleitoral norte-americano. Então, eu acho que uma das grandes prerrogativas, ou um dos grandes papéis que a gente desempenha como professor de política internacional é de uma certa curadoria sobre o que são essas atualidades, para não deixar que o candidato e a candidata se percam completamente nos estudos, porque acompanhar sites noticiosos do tipo CNN, BBC, Folha, Estado, Globo, é tudo muito importante, mas é importante também que se filtre o conteúdo que de fato vai aparecer na prova, porque a banca tem uma visão de atualidades que é muito específica. E é super difícil fazer isso. E é difícil não só para a gente, acho que é difícil no geral. Assim, o que a gente separa? Então, assim, a minha prática, que eu sei que é a sua também, é pegar, a partir dos tópicos do edital com que a gente trabalha, e tentar usá-los de plataforma para pensar atualidades. Muito dificilmente vai aparecer uma questão sobre Tailândia. Porque Tailândia não aparece em nenhum lugar do edital. Muito provavelmente, se houver atualidades, vai ser uma atualidade sobre Estados Unidos e política externa americana, sobre política externa da Rússia, sobre configuração da União Europeia. Sobre Mercosul. Sobre Mercosul. E aí já diz respeito mais diretamente ao Brasil. Mas aquela perspectiva de uma atualidade aleatória sobre qualquer conflito ou crise nos rincões da África, isso dificilmente vai aparecer. Até porque eu acho que a banca tem uma certa sabedoria de dizer, olha, eu não posso cobrar Deus e sua obra na disciplina de política internacional, até porque isso geraria uma sobrecarga tanto em quem está estudando, quanto em quem está lecionando, quanto em quem está formulando a prova, né? Então, eu acho que esse quarto tópico das atualidades ele tem que ser tratado com uma certa parcimônia, para a gente também não cair num universo infinito de possibilidades, de temas, e aí a ideia seria, vamos dizer, segmentar um pouco mais de acordo com aquilo que o edital tradicionalmente cobre. Agora, olhando para a prova propriamente dita, né? A primeira fase, onde essas questões são mais sensíveis, eu diria, porque na terceira fase você já elaborou um argumento, já tem muito mais clareza de como você vai endereçar certas questões que possam ser perguntadas e dificilmente vai cair Tailândia tampouco na segunda ou terceira fase. Mas na primeira fase, o que a prova tem nos mostrado? Eu ia te perguntar isso, em termos de curadoria, Exato. Assim, o que é que se repete com mais frequência, o que você, se tivesse que apostar toda vez, consideraria que é uma grande continuidade, o que do edital nunca aparece. Queria te ouvir sobre isso e queria te ouvir sobre a questão do formato também, e isso que você já ia falar. Eu acho que uma responsabilidade nossa é não deixar passar nenhum ponto do edital. Eu quero dizer o seguinte, há um viés psicológico de oferecer aos alunos coisas que apareceram nas provas anteriores por achar que, por ter aparecido uma vez, pode aparecer de novo. Eu não comungo dessa filosofia sempre. Eu acho que ela tem que ser também bem dosada, porque é aquela história, se apareceu, como apareceu na prova desse ano, sei lá, Amazônia, e sobretudo uma parte, sabe, de tratado de cooperação amazônica e tal, uma coisa que não está muito clara no edital, eu acho muito pouco provável que apareça de novo já no ano seguinte. Mas a tendência é a gente incorporar no material
coisas que porventura a gente falava muito lateralmente ou nem falava, bom, apareceu na prova, vamos colocar. E isso gera um reforço esquisito, né? Um reforço positivo com relação a temas que já apareceram, mas que não necessariamente vão corresponder ao que a prova vai oferecer no próximo ano, até porque a banca mudou, né? A banca passou de CESP para IADES, de IADES para CESP de novo. E aí, o que a gente percebeu? Acho que tem uma regra aí, um macete, vamos dizer. Eu sei que quem está se preparando adora um macete para ficar mais fácil entender. Qual que é o macete? Quando o Brasil está atuando de maneira muito pouco intensa no mundo, vamos pensar os anos Bolsonaro, em que você tinha coisas ou muito controversas, ou muito contestadas, ou menos ativas em algumas áreas, a tendência é que a prova pese no campo da política internacional e menos política externa, né? Quando o Brasil está muito ativo, é bem possível que a prova pese na questão da política externa mais contemporânea, das atualidades e tal, como foi a prova de 2024. Basicamente, atualidades sobre PEB. Né? PEB e o lugar do Brasil em algumas questões específicas. Quando o Brasil não está nem lá nem cá, como a gente viu, por exemplo, nos anos Dilma, aí a prova tende a ter uma ênfase mais equilibrada em questões teóricas, questões históricas, que geralmente ocupam ali 20% da prova, e o restante ali, atualidades, tentando puxar para alguma coisa relevante que o Brasil tem feito. Não há receita mágica, mas é possível imaginar, por exemplo, quer dizer, essa é uma coisa que eu tinha dito já ano passado e segui dizendo esse ano para quem me acompanha nos cursos, que era muito provável que aparecesse, que houvesse uma carga grande de cobrança de temas ligados à política externa brasileira, porque o Lula simplesmente viajou o mundo inteiro ano passado. Porque havia muitas iniciativas, tem a presidência do G20, tem as questões ambientais, tem toda uma pauta integracionista que agora está voltando de um outro jeito, tem a geopolítica mundial que, obviamente, desorganiza e reorganiza a nossa forma de pensar. Então, esse conjunto de temas era natural que aparecesse de alguma forma e, de fato, foi o que a prova trouxe. Então, e curiosamente, sem história da PEB, né, sem teoria de RI ou com uma teoria muito difusa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a cada ano muda um pouco a abordagem, é muito difícil a gente cravar, olha, todo ano a prova tem alguma coisa nesse sentido. Há tendências. Meio ambiente tem sido uma tendência muito forte ao longo dos últimos anos. Comércio internacional tem uma presença, pelo menos de uma questão por concurso. Teoria de RI e história da PEB, eu cogitaria pelo menos uma de cada. Por que esse ano não teve? Porque houve uma diminuição, como o concurso era mais enxuto, houve uma diminuição de 12 para 10 questões da prova de PI. Então, talvez isso tenha sacrificado uma parte que eles consideram menos urgente. Mas, volto ao ponto. Há um macete de pensar assim, nessas flutuações da política externa e como que a prova deve se comportar diante dessas flutuações, mas é uma prova que tende a variar significativamente ao longo do tempo. Então, você pega provas, sei lá, de 2010 até 2024, você vê uma diversidade de temas sendo cobertos, às vezes temas que a gente jamais sequer cogitou aparecer, tipo OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, que vai lá em 2015 aparece uma questão do além. Então, esse tipo de coisa pode surpreender, mas no geral, de novo, a responsabilidade do professor de política internacional é fazer essa curadoria e ter muito cuidado de cobrir todos os pontos possíveis do edital. Ainda que reconhecendo que alguns são mais relevantes, alguns vão merecer 2 aulinhas, alguns vão merecer talvez meia aula. Mas passar por todos eles é fundamental e preencher esse debate com as atualidades, com as coisas mais quentes, isso também é fundamental para garantir que o aluno tenha pelo menos um ponto de partida para começar o seu estudo. Política internacional não é aquela disciplina que você pode falar assim, gente, tem 3 bíblias que vocês vão ter que ler e isso vai ser o suficiente para vocês conhecerem todo o tema. Direito internacional, eu sei que é assim, economia, eu também sei que é assim. Política internacional, nem sequer bíblias há para além da história da política externa brasileira, que é o livro do Amado Sérgio do Clodoaldo Bueno, talvez agora competindo com o livro do Recupero. Só. Bons manuais de teoria de RI. De resto, imagina, a pessoa tem 2 aulas para entender toda a dinâmica da política externa americana das relações com o Brasil. Que livro eu vou dar para essa pessoa ler? Não dá tempo, não tem E como é que estuda, então? Se a pessoa não vai buscar esse tipo de conteúdo em uma única literatura, se não tem 2 ou 3 manuais que sejam capazes de compilar essa diversidade de abordagens, assim,
no rasgado, para quem está acompanhando a gente e precisa de um ponto de partida? Como é que estuda PI? Faz aula. Não, eu juro, quer dizer, não é Vem aqui puxando, estudar com o professor Casarões. Não, vem estudar com a gente, mas não é disso só que eu estou falando. A aula é importante porque é fundamental, sobretudo para quem está iniciando essa jornada, que esteja diante de um conteúdo que passou por um filtro e por uma curadoria. Isso não tem a menor dúvida. A aula de política internacional é muito importante. Não é só pelo macete para a prova, é porque a forma como se aborda o conteúdo é uma forma que precisa ter algum nível de condução, de guia. É um nível de pragmatismo também, um nível né? de pragmatismo, porque eu lembro quando ainda havia comunidade do Facebook de ser assedista, discutindo, era uma loucura completa. Tipo assim, as pessoas, eu acho que até no espírito da concorrência, ficavam lá, gente, vocês ficaram sabendo o que aconteceu na Namíbia? Cara, não interessa o que aconteceu em muitos lugares do mundo, porque isso, apesar de atualidade, tem uma probabilidade próxima de zero de aparecer na prova, então a gente vai ter que te mostrar, olha, isso aqui é bom estudar, isso aqui não precisa estudar. Não que para a sua vida não sirva, mas para a prova não precisa estudar, e aí o pragmatismo entraria com muita força. Ou seja, ter aula é fundamental. Agora, além da aula, você tem que estar muito ligado ao site do MRE, não tem como fugir. Cada vez mais, nos últimos 2 anos, a tendência da prova também é cobrar temas laterais à política externa brasileira, mas que aparecem em ministérios como o Ministério do Desenvolvimento, o Ministério do Orçamento, Planejamento e Gestão, o Ministério da Defesa. Então, relatório da Estratégia Nacional de Defesa. É importante saber, naquilo que diz respeito à política externa. Relatório sobre as obras na Amazônia, logísticas, que foram publicadas lá pela Simone Tebet. É importante saber coisas que a Marina Silva publica como ministra no Ministério do Meio Ambiente. É importante saber. Então, assim, essa é uma dificuldade adicional. Cada vez mais, outros ministérios que lidam com temas correlatos à política externa têm aparecido até como referência para a prova. Então, canais oficiais, é isso. Discursos oficiais, é sempre muito importante saber. Fiquem ligados sempre nos artigos que o ministro e que pessoas relevantes à PEB, analistas internacionais, tal, publicam nos jornais. Inclusive o professor Casarões, que já apareceu na prova. Não só publica nos jornais e é uma referência na formação da opinião pública, como já teve um texto de sua autoria usado na prova do concurso, né? Então, ele é modesto, não vai falar, então estou falando aqui. Mas assim, bom, o que eu quero dizer é, jornais, todos os jornais principais do Brasil, o Globo, para quem pode assinar Valor Econômico também, mas é basicamente o Globo Folha Estado, uma Foreign Affairs, Foreign Policy não fazem mal a ninguém, porque elas dão uma certa curadoria também daquilo que é relevante para o debate geopolítico mais amplo, inclusive aquele que se liga com a teoria de RI, mas não precisa também saber ler 12 línguas diferentes, jornais locais, porque isso é um esforço para esse fim desnecessário. As declarações oficiais e uma ou outra bibliografia que possa ajudar a organizar a maneira de se estudar um determinado tema. Mas volto ao ponto, fora a teoria de RI, história da PEB, todo o resto do conteúdo vastíssimo de política internacional tende a ser ofertado e bem ofertado em aula. E na aula a gente fala, olha, sobre esse tema de mar, tem um livro que saiu, mar, não, pior é que não, mas tem uma coleção Primeiros Passos, mas assim, tem um livro que saiu na FUNAG sobre isso, tá aqui o link para vocês baixarem, porque na FUNAG é tudo de graça. Tem um livro sobre, sei lá, direitos humanos que saiu, mas geralmente são coisas que, isso também tem que ser consumido com uma certa parcimônia, são coisas que são boas para dar o espírito geral do tema, mas que muitas vezes falham na atualidade, porque o livro é de 98, o livro é de 2004, o livro é de 2012, 2012 que para a gente foi ontem, para quem está chegando agora, né, já é pré-história. Então essa noção também é fundamental. Entender, bom, eu tenho que ler alguma coisa sobre terrorismo que foi publicada pelo FUNAG, mas eu tenho também que ir lá no site da ONU, no escritório da ONU contra o terrorismo, para poder saber exatamente como é que o tema está sendo desenvolvido. E, de novo, qual que é o papel do professor de política internacional? Fazer esse tipo de seleção para ficar mais fácil o entendimento, para ficar mais fácil o aprendizado diante desse universo muito grande de temas que a gente tem na prova. Olha só, nosso papo já vai chegando ao fim, mas antes de terminar, eu não posso deixar de fazer o nosso clássico e já esperado bate-bola de encerramento com perguntas que têm que ser respondidas no estilo um tweet da moda antiga, 140 caracteres. Sim. Então, professor Casarões,
o que o candidato que quer ter sucesso no CACD e depois na diplomacia não pode fazer em 140 caracteres? Eu acho que ele não se pode deixar levar pela ansiedade e pelo sentimento de derrota. É normal que a pessoa não passe, é normal que a pessoa bata na trave. E a perseverança e a resiliência são características comuns a praticamente todos os diplomatas que eu conheço. Então, não se deixar levar pela ansiedade, eu diria, é a primeira grande coisa que geralmente paralisa o candidato e não deixa que ele progrida nessa carreira. Conta para o nosso público aqui alguma fonte ou lugar de pesquisa ou de publicações que você pessoalmente gosta de acessar e que você não citou aqui para se atualizar sobre política internacional. Aquele que é, assim, do coração e que você próprio, na sua rotina de pesquisa, acessa uma plataforma, algum lugar que você gostaria de compartilhar? São duas. A primeira chama cnn.com.br. Por causa... Vocês sabem que a gente tem aqui uma correspondente internacional da CNN. Correspondente, analista internacional, porque o jornalista faz um trabalho um pouco diferente do nosso. Mas CNN, eu acho que para temas internacionais tem sido assim, um canal impecável. E assim, o que eu acompanho com alguma frequência em inglês é o Al Jazeera em inglês. Eu gosto muito porque para temas de Oriente Médio existe ali uma leitura que eu acho menos... Todo mundo é enviesado, mas eu acho ela menos contaminada por uma visão meio dicotômica, ocidental, que muitas vezes a gente lê na imprensa americana, por exemplo. Então, Al Jazeera em inglês eu acho que é um baita de um canal que, para temas de Oriente Médio, pode ser muito útil de novo. Talvez não cubra todo o leque de temas de política internacional, mas para aqueles que dizem respeito aos conflitos de lá, é uma ótima escolha. E se, nas horas vagas da preparação para o concurso, o candidato ficar assim um pouco... desmotivado, cabisbaixo, o que é que Guilherme Casarões sugere para o nosso futuro diplomata ouvir? Que som Casarões tocaria para o nosso futuro diplomata se reanimar para os estudos na política internacional? Eu vou falar uma coisa meio estranha, mas que acho que diz muito sobre a minha personalidade, né? Vai ouvir anos 80, meus amigos. mas é pior do que isso. Vai ouvir a trilha sonora do Rocky IV, o filme em que o Rocky luta com Ivan Drago, que é o boxeador soviético, que toma um monte de bomba lá e que, né, no final das contas, tem um embate soviético-americano. E é uma trilha sonora maravilhosa. Mas anos 80, em geral... a não ser para quem seja fã partidário de Joy Division, New Order, né, Depeche Mode, mas assim, anos 80 a parte mais colorida, mais animada, é sempre uma belíssima trilha sonora para dar uma reavivada nos estudos depois de um momento mais depressivo. Excelente, pessoal. Olha, queria agradecer muito Guilherme Casarões, que hoje esteve aqui com a gente contando um pouco sobre os primeiros passos, como é que você encara, né, para quem está chegando, sobretudo, a política internacional. Vou deixar o convite para vocês explorarem todo o conteúdo que a gente produz aqui no SAP. Tem revista, tem podcast, tem de tudo um pouco. Então, aproveitem esse conteúdo gratuito de qualidade. E vou deixar o convite já para voltar, professor Casarões, outras vezes e também o espaço para você se despedir. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito obrigado, o prazer foi meu e quem está aí nos acompanhando. Fico muito feliz de vocês terem aí se ligado nesse episódio, né? E mais do que isso, vocês sigam a gente nas redes, sigam a gente nos cursos que a gente oferece, no Maratona, no curso regular extensivo, em outros tantos cursos que o Sapiência tem no seu portfólio e tenho certeza que vai valer a pena e pode contar com a gente para a sua aprovação nessa jornada difícil, mas recompensadora no final. É isso, um grande prazer. Dos maiores intelectuais da política internacional do Brasil. Quem me dera. E dos melhores professores que eu tive. Sempre conto isso para todo mundo. Não é que alguém me disse que ele é bom professor, ele foi meu professor. Então, se você quiser ter aula com o Maioral, já sabe onde você encontra. Tchau, gente. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Muito obrigada. Valeu.